Quero cumprimentar o vereador, licenciado, secretário de Educação, Marcelo Achute, representando o prefeito municipal Fabrício de Oliveira, cumprimentar a Angelita, que representa o governo do estado de Santa Catarina, cumprimentar a diretora Silvana, homenageada, né, da noite em nome do Colégio João Goulart, todos os colegas vereadores que se fazem presente, afinal, é um tema muito importante para nós falarmos, né? Educação, história de Balneário Camboriú, e não só de Balneário Camboriú, como foi dito, Balneário Camboriú nem tinha sido emancipada ainda era do distrito da Praia. Então, algo muito importante, um resgate, e por isso cumprimentar a cada um que optou por, no seu tempo de segunda-feira à noite, de vir aqui comemorar, iniciar as comemorações dos 60 anos da Escola João Goulart e, de fato, celebrar. Esse é o foco. Então, parabenizar, né, cada um dos professores, servidores, alunos, ex-alunos, todos que passaram por lá, que têm no seu coração e levam grandes recordações. Ouvimos aqui muitas histórias, né, algumas em vídeo, algumas nas falas dos colegas vereadores, e, de fato, é bom relembrar boas histórias. Eu posso destacar que eu não tive a honra de estudar no Colégio João Goulart, mas no nosso gabinete, por exemplo, tem o Elvis e a Kelly, que estudaram no Colégio João Goulart, mas eu tenho a honra de votar no João Goulart. E, além de votar no João Goulart, eu tive a honra de ter sido o vereador mais votado nas duas últimas eleições lá no Colégio João Goulart. Então, também eu levo com um grande carinho o reconhecimento da população e lá no local que aconteceu. Mas, então, como cada um tem muita história para contar, eu vou também aproveitar o meu tempo para contar um vínculo da família Meirinho com o Colégio João Goulart. E antes de falar do colégio, eu vou falar do presidente João Goulart, do doutor João Goulart, que não era nem presidente na época, que está na biografia de Gilberto Américo Meirinho, nosso ex-prefeito, na década de 70, mas ele conta na época, ainda no início dos anos 60, quando ele era vereador lá em Camboriú, e inclusive ele foi autor da criação do Distrito da Praia. Mas ele conta que, e falando aqui o nosso cidadão honorário, o Carlos Alberto Schlup, ele conta no livro que o seu Adolfo Fischer convidou, então, Gilberto Meirinho, para ir ao Hotel Fischer para conversar com o João Goulart. E aí ele pensou, ele era vereador em Camboriú pela UDN. Ele disse, bom, mas o João Goulart do PTB, daqui a pouco não vai ficar muito legal para mim, são partidos antagônicos. Aí o Adolfo Fischer disse, não, mas eu vou te apresentar como gerente do banco. Ele era gerente do Banco Inco, né, na época em Camboriú. Enfim, foram apresentados e começaram uma amizade a partir dali, se encontraram várias vezes, até porque o João Goulart construiu uma residência de praia em Balneário Camboriú, tinha um lugar de pouso lá no final da Quinta Avenida, inclusive, e depois acabou vindo, inclusive, período eleitoral, na época, Gilberto Meirinho defendia Jânio Quadros como presidente, o João Goulart tinha o seu candidato a presidente, que era o Lote, mas nem todos recordam, nem todos lembram, mas para vice-presidente se votava separado, então não necessariamente era na mesma chapa. E aí acabou, então, sendo essa eleição, Jânio Quadros presidente, vice ficou como João Goulart, que comemorou em Balneário Camboriú, no Hotel Fischer. Então, antes do colégio, é importante a gente resgatar o vínculo com o João Goulart. Eu quero também trazer um fato aqui da década de 90, aqui que o vereador Marcelo já falou, o vereador Patrick já falou das reformas, e eu conversei com a professora Pina, com a professora Eunice, que disseram do período das dificuldades, como foram, e que procuraram Gilberto Meirinho na época, e que, por intermédio dele, por intervenção dele, que conseguiram o apoio do então secretário de Educação, Paulo Bauer, para executar aquela grande reforma
no governo Klein Bin, Antônio Carlos Conder Reis. E a professora Pina destaca que, na época, o João Goulart foi a primeira escola que teve a Barça. A Barça, não são todos que vão lembrar, né? Quem dos novos tempos aqui talvez vai saber do Wikipedia, né? Mas a Barça realmente era a fonte de conhecimento na época, né? Da Enciclopédia Britânica do Brasil. Então, falou dessa reforma na época. E o outro fato que eu também quero dizer que está relacionado à nossa família, e que eu acredito que só a professora Silvana que saiba, porque eu comentei com ela, mas em 2014, o então deputado estadual, Dado Xerém, propôs que o nome do ginásio de esportes do Colégio João Goulart passasse a se chamar Prefeito Gilberto Américo Meirinho. Essa lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa, lei número 16443 de 2014, mas, como há aqueles problemas de comunicação entre o Legislativo e o Executivo, até hoje nós não temos lá a identificação. Mas, enfim, fica pela questão do destino e do vínculo deles lá na década de 60, foi fazer com que muitos anos depois, né, tanto o colégio quanto o ginásio, né, estivessem lado a lado com quem teve uma amizade no passado. Mas então falo aqui de algumas histórias e para retomar a questão das homenagens. Numa sessão solene, nós podemos homenagear 5 pessoas. E então seriam inúmeras pessoas que poderiam ser homenageadas. Eu quero agradecer a diretora Silvana por nos enviar 4 nomes de quem representava, né, quem representaria toda essa história do Colégio João Goulart. E a escolha de homenagear a diretora Silvana foi nossa, do nosso gabinete, por estar à frente nesse momento tão importante. Então, falei aqui de fatos da década de 60, de 90 e 2010, cada um aqui tem uma história, cada um tem algo a recordar, e especialmente quem lá, né, estudou e trabalhou. Então, parabéns a todos que têm esse vínculo, que têm esse legado com o Colégio João Goulart. Parabéns, Balneário Camboriú, né, por ter o Colégio João Goulart e por comemorar os 60 anos, né, antes do seu próprio aniversário, mas com essa identidade, como disse, né, o colega vereador Marcelo, que já inicia, né, antes da emancipação. Então, parabéns a cada um, dia de iniciar as festividades. Então, dessa forma... Eu sou André Meirinho, vereador em Balneário Camboriú. Gostou do vídeo? Se inscreva, compartilhe e acompanhe também as nossas outras redes sociais.